Olá para todos, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Sou o Gabriel, alguns me conhecem, outros não, né? Eu vim aqui porque eu gostaria de colocar, assim, algumas mensagens que Deus tem falado no meu coração ultimamente, né? Certas coisas que às vezes eu penso aqui em casa sozinho, né? E não tenho oportunidade de, às vezes, falar com outras pessoas, né? E eu acho que a internet ultimamente tem nos proporcionado algumas coisas assim, né? Então pronto, eu gostaria de começar, né, falando uma mensagem que está lá no livro de Jonatas. Esses dias parei para ler, acho que foi ontem, não sei. E eu li lá na Bíblia e está escrito assim lá, no capítulo 3, parece, do livro de Jonatas. Está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Na verdade, quando eu lembrei dessa palavra, passagem, né, da Bíblia, eu estava lendo lá, acho que em Mateus, se eu não me engano, né, porque eles pediram um sinal, né, para Jesus e tal, e Jesus disse que para essa geração mais incrédula nenhum sinal seria dado, senão um sinal do profeta Jonas, né? Então eu fui lá, voltei ali para mim entender, né, um pouco. Eu já tinha um pensamento a respeito disso, mas eu queria entender um pouco sobre o que Deus estava falando, né, o Jesus estava falando. Né? Todo mundo sabe da história, a verdade é essa, né? Mas às vezes as pessoas, às vezes a gente não para pensar o que Jesus quis dizer naquele sermão, né? E é isso, e o Jonas retrata muito bem isso, que ele foi enviado para levar uma mensagem a Nínive, né? E no final da história ele não quis levar, ele pegou um barco para ir para uma outra cidade de Tarsis, parece, se eu não me engano. No fim das contas ele foi lançado ao mar porque ele estava trazendo uma maldição sobre aquele barco e um grande peixe o comeu, o engoliu, né? Ficou dentro desse grande peixe durante 3 dias, né? E depois ele foi cuspido de volta, né? Trouxe de novo a vida, né, de Jonas. Então, e ele foi levar essa mensagem para o povo de Nínive. Quando Jesus diz lá no Evangelho de Mateus que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, é exatamente isso que ele quis dizer, da morte e ressurreição, né, de Jesus. Como Jonas ficou esses 3 dias, foi o símbolo, a personificação da morte, né, de Jesus durante esse tempo, e depois ele é a ressurreição, quando ele retorna à vida, e o que ele vem trazer. Essa que é eu acho que é o principal da mensagem, né? O que Jonas vem trazer depois, qual a mensagem que ele vem trazer depois de ter saído de dentro do peixe, né? Qual que é a mensagem, o que Jesus traz para nós depois da ressurreição, né? O mandamento da segunda vez que Deus chega para ele e fala com ele, ele diz: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, necessário 3 dias para percorrê-la. E Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, assim, durante esses dias, nesse primeiro dia, ele foi e levou a palavra de Deus, mostrando para aquele povo que a cidade seria destruída. Olha, daqui a 40 dias acabou.
A gente sabe que isso não é uma história, uma simples história, um conto de fada, uma mitologia ou qualquer coisa do tipo. Não é. Isso é uma realidade, algo que realmente aconteceu, né? Então, Jonas ali, como um homem, como uma pessoa normal, porque às vezes eu fico vendo, as pessoas veem os profetas, ou olham para Moisés, ou para Abraão, ou para Pedro, ou para Paulo, ou para qualquer um que seja, e vê neles quase uma divindade, né? Acha que eles não eram sujeitos a nada, né? Eles não, pessoal, eles eram gente como nós, viviam como a gente, tinha fome e sede, sabe? A fadiga do dia, do trabalho, de tudo, entendeu? E Nínive era assim, tinha seus medos, isso assim, eu estou pensando, né? Deveria ter, porque todos nós, seres humanos, temos, né? Então, ele também era um ser humano normal. Ele não era Deus como Jesus era, percebe? Tipo assim, Jesus era homem, mas era Deus, né? Mas eles não, eles eram só homens só. Eles poderiam ter a ajuda de Deus, sim, claro, porque Deus estava com eles, mas Deus também está conosco, tá bem? Assim Deus nos enviaria o Espírito Santo nesse tempo, né, que ele não estivesse aqui. Mas então Deus também está conosco, da mesma forma que estava com eles. Então, mas eles eram pessoas normais, né? Então eu vejo que nós temos muitas dificuldades em entender isso, né? E de acusar, né? Ou de mostrar o defeito. A pessoa fala, não, mas Pedro negou Jesus. Às vezes a gente pensa assim, se fosse eu não negaria. Não acredito nisso, sabe? Porque ele andou com Jesus 3 anos e meio e na hora lá ele teve medo, né? Ele teve receio, temia a vida, né? Temia o que poderia acontecer com ele, sabe? Todos nós tememos quando nós passamos por certas dificuldades ou provações, ou nós largamos a Deus por muito menos, sabe? Todos nós, eu acho que somos assim, temos nossos defeitos. Há uns que são diferenciados, né? Mas são homens, não deixam de ser, né? E outra coisa que mostra, porque assim, essa parte da história mostra um pouco sobre o que o Jonas, né, viveu nesses dias, mas o resto da história de Jonas, como ele se criou como criança, né? A parte da vida de Jonas, até ele se tornar essa pessoa, nós não sabemos. Não sabemos como é que foi a criação de Jonas, o que ele sentiu, ou quando ele teve fome, ou quando ele teve sede, ou quando ele... Pelo menos eu não sei, se alguém souber me explicar, por favor. Aqui é um canal de ideias, na verdade, né? Quero transmitir algumas ideias bíblicas, assim, dentro do que a palavra diz. Em momento algum, eu quero fugir do que está escrito aqui, sabe? Do que está escrito. Porque o importante é o que está escrito, entendeu? Que a Bíblia mesmo diz que ela não é de particular interpretação, né? Porque o Espírito Santo foi quem fez a Bíblia, nos usou para fazer e escrever tudo que está escrito aqui na Bíblia até hoje, né? Então, assim, todos foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, né, a palavra de Deus. Então nós não podemos ter uma interpretação particular, né? A Bíblia mesmo diz isso, né? Certas coisas, igual, por exemplo, eu não sei, eu não posso falar. Eu sei que Jonas, ele era um homem comum, como eu, como você, entendeu? Uma pessoa comum, como eu, como você. Então, se eu tenho meus desejos, minhas vontades, ele também deveria ter alguma coisa, né? Estou dizer em relação a ser homem, ser gente, ser carne e osso, entendeu? E ele era assim. Então, imagino que deve ter sido muito difícil para ele, né, ter ficado dentro de um peixe. Às vezes a gente não se imagina assim, né? Será que vocês já se imaginaram assim, dentro de um peixe? Não é figuramente falando, é de verdade mesmo, sabe? Você ser engolido por um peixe e ficar dentro dele esse tanto de tempo, sem saber o que vai acontecer e tendo sua fé no autismo para poder te sustentar, né? Às vezes a gente nem entra dentro de peixe nenhum, né? E a nossa fé já se vai embora, né? Sai um pouco aqui do que eu queria falar, mas voltando ao assunto. Esse homem, Jonas, foi e fez aquilo que Deus pediu depois, né, de ele ter passado por isso, e chegou lá e falou, né, para aquele povo, olha, Deus deu um aviso, né, que daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída, e todos aqueles temeram, todo mundo temeu, as pessoas temeram, nós tememos o que a gente não conhece, né, todos nós. E aquele povo não conhecia, né? Eles estavam temendo, falando, nossa, agora já era, lascou. Vou fazer. Deus vai destruir tudo, né? Mas na mesma hora que eles temeram, né? A Bíblia diz, né, que os ninivitas creram em Deus. Então eles creram na palavra de Jonas.
Eles creram naquilo que Jonas disse, né? E proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se pano de saco e jejuaram, né? E quando a notícia chegou ao rei, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza e proclamou, né, para toda a cidade, por decreto do rei e dos seus nobres, né? Não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Então, olha, trazendo isso para a nossa realidade hoje, está todo mundo preocupado com a economia, né? Preocupado aí com o coronavírus e tal, economia, só mata os velhinhos, né? É como se os velhos não fossem gente, né? Muito engraçado isso, eu acho, assim. Se não fosse trágico, era cômico, mas as pessoas não estão nem aí, entende? Para o que Deus disse, ao contrário desse tempo, né? Dessa mensagem ter chegado a esse rei, a essa cidade, né? Bem diferente desse tempo, assim. O pessoal ali na mesma hora, eles creram em Deus, se motivaram e fizeram jejuns e mudaram de vida radicalmente. Não foi daqui a 3 dias, ou 5 dias, ou 10 dias, não. Foi no mesmo dia lá. Eles creram em Deus, né? E fizeram jejum, todos eles, do maior ao menor. E cobriram de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com sua força, para que dê seus maus caminhos e a violência. E o rei ainda pensou, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e assim não sejamos destruídos, né? E o rei realmente teve razão. Deus não quis mais destruir esse povo por causa do seu pecado, por causa da sua abominação. Mas Deus teve misericórdia desse povo. E esse povo era um povo gentil, se eu não me engano eles eram assírios, né? O povo de Nínive. E mesmo assim Deus teve misericórdia deles, né? Mas Deus levou essa mensagem a esse povo. E esse povo não pereceu por aquele momento. Porque eles mudaram suas vidas, eles entenderam a mensagem de Deus, né? Eles entenderam que nesse momento eles deveriam ter de mudar, né? Que eles estavam mesmo errados, né? E se voltaram para Deus e viram o seu pecado e corrigiram isso a tempo, entende? Antes que Deus viesse com a destruição sobre eles, né? E é isso que Jesus diz quando ele fala que só o sinal do profeta Jonas seria dado a essa geração que somos nós, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele morre naquela cruz, é como se ele estivesse dentro daquele peixe. Quando ele ressuscita através do sangue dele, ele nos dá esse poder de arrependimento, de nos arrepender dos nossos pecados, mudar o nosso jeito de ser, né? As nossas iniquidades. Nós vemos aí esse momento de pandemia, todo mundo, cara, preocupado com o vírus. Sim, claro, tem que se preocupar mesmo, nós temos famílias tendo tudo, mas tá todo mundo preocupado com si próprio, sabe? Às vezes é jovem, forte, é saudável, não tá nem aí porque tem um senhor mais velho, ou porque tem outra pessoa. Todo mundo preocupa só com a economia, com o dinheiro e tal. É importante, gente. Eu entendo isso, eu concordo. O dinheiro é importante, a gente precisa viver, precisa comer, precisa pagar nossas contas, água, aluguel, luz. Isso tudo faz parte da vida. Mas tem uma coisa que é muito mais importante que é isso, sabe? Que é a nossa salvação, entendeu? Que é a nossa vida com Deus. Deus, ele ama a gente, ele ama a nossa família. Nós precisamos cuidar dos nossos, sabe? Porque muito mais vale, sabe? A gente cuidar de nós mesmos, uns dos outros agora. O que pode mais, ajuda o que pode menos, pá, sabe? Acho que é isso que Deus quer, sabe? Ele diz sobre isso, né? Quando ele fala sobre os mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, é hora da gente ver o que realmente importa pra gente, entende? Quando às vezes a gente fala que é cristão, não que nós não somos, sabe? Que nós não cremos, mas às vezes isso fica tão obscuro dentro da gente que num momento desse que a gente pode mostrar na prática, né? Que nós somos quem realmente nós somos, nós não fazemos nada, sabe? Isso também serve pra mim. Não tô querendo dizer que o mundo todo é errado, eu sou certo, não. Eu vejo meus defeitos, tenho muitos, né? Muitos mesmo. Como Paulo mesmo diz, né? De todos os pecadores ele era o pior, talvez eu seja o segundo pior, não sei. Porque tem muitos erros mesmo, assim, não sou perfeito em momento algum, disse isso, né?
O que eu quero dizer é que é um momento de nós repensarmos mesmo, sabe? A nossa salvação, aquilo que é importante pra gente, o que realmente nós queremos, né? Da nossa vida com Deus, porque momentos piores do que esse virão, né? A Bíblia diz que coisas piores virão, né? Que esse seria só o princípio das dores, né? Um dia vai ter a grande tribulação, nós não sabemos exatamente se vamos estar aqui ou não. E aí, como é que vai ser, sabe? E aonde que está baseada a nossa fé, né? Em quem? Nós vamos ficar, voltar não sei quantos mil anos atrás, voltar igual animais na selva, não sei, cara. Às vezes é o que parece, né? Que a gente realmente é um animal irracional. Em tempos de crise, voltamos a cometer atrocidades uns para com os outros, né? E não pensamos no que Deus deixou pra gente, no que nos ensinou, no que Ele tenta nos ensinar, né? No amor ao próximo, né? No ser benevolente com o próximo, né? No ajudar o outro, né? Aquelas pessoas que realmente têm um poder aquisitivo melhor se trancam e que se dane o resto do mundo. Ou, às vezes nem isso, né? Às vezes nós nem temos tanto, mas temos alguma coisinha, podemos fazer alguma coisa para ajudar alguém que não tenha nada, pá. Tem muita gente aí que não tem nada, né? Que vai sofrer muito com isso, sabe? Que é um grande sofrimento mesmo, né? Às vezes a gente vê a família, os familiares, né? A gente em hospitais ou qualquer outra coisa do tipo, é uma coisa muito terrível, né? E eu acho que é isso que Deus quer dizer para mim, pelo menos para mim, para a minha pessoa, que Ele pôs no meu coração, é isso, né? O quanto que eu sou mal, a grande verdade é essa. O quanto que eu sou uma pessoa ruim, na maioria das vezes, né? Porque às vezes eu penso muito mesmo em mim mesmo, né? Ou na minha própria família, ou mesmo em mim, tenho um olho extremamente voltado para mim, né? E muita gente aí precisa de mim, precisa de você. Nós não fazemos nada, infelizmente. Mas nós podemos mudar, nós podemos ser diferentes, podemos pensar mais no próximo, pensar que Jesus morreu e ressuscitou por nós, né? Que sacrifício igual a esse ninguém nunca vai fazer. Ele mesmo fez, mesmo Ele sendo Deus, Ele se entregou por nós. E nós não fazemos quase nada pelos nossos amigos e irmãos e deixamos estar assim. Então, esse é o sinal que Ele deixou para nós, a sua morte e a ressurreição. A grande verdade é essa. E deixou para que nós, né, possamos, né, se arrepender, né, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, né. Não é só aquele pecado que às vezes você bebe ou que as pessoas dizem, né, que é pecado e tal. E o pecado de não ajudar o próximo, e o pecado de não pensar no outro, né. Que às vezes a gente fala que a gente acha que nem é pecado, né. Talvez isso seja algo muito mais grave diante de Deus, né. Do mal que você faz para o seu irmão, ou do bem que você não faz, que você poderia fazer, do que algum pecado carnal que você comete por momentos de fraqueza mesmo carnal, né? Não que você deva cometer, não é isso que eu quero dizer. O que eu tenho visto ultimamente é que Deus importa mais com essas coisas, entende? Que nós sejamos bons uns para com os outros. O pior de tudo é quando nós não somos assim, que nós somos maus, roubamos o outro, ou enganamos o nosso próximo, ou não ajudamos aqueles a quem podemos ajudar, né? Jesus diz isso lá, quando ele... Eu tenho que ler aqui na palavra, peraí. Em Mateus 25, a partir do 31, ele diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se sentará no trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá os reis que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver. E respondendo o rei, lhes dirá:
Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então é isso que eu acabei de dizer, né? Jesus aqui não diz assim, Paulo depois fala algumas coisas a respeito disso, mas a princípio Jesus diz que a toda a lei ela se resume em duas coisas: amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo, né? Todas as vezes nós fazemos isso a alguém, nós fazemos isso a ele. Assim é a palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas as palavras de Jesus nunca passarão. Então isso é uma grande verdade, algo que um dia irá acontecer. Não sei quando, mas um dia irá acontecer. Isso para mim é muito real. Não penso na Bíblia como... Eu não consigo ver, né? A verdade é essa, a Bíblia como uma simples história, sabe? Eu leio e vejo que são coisas que irão acontecer, né? Como para muitos, isso tudo que nós passamos hoje no mundo era algo impensável, né? E está aí acontecendo, né? Isso é porque, assim, é uma doença que, não que seja aceitável, mas que tem uma letalidade relativamente baixa, né? Mas imagina se fosse uma doença onde matasse 50% das pessoas que tivessem, né? E com essa propagação toda do vírus. E qual que seria o desespero das pessoas hoje? Hoje as pessoas não estão tão desesperadas, né? Elas querem trabalhar, querem viver sua vida, por quê? Porque só mata o velhinho, né? Agora, se matasse elas também, se elas tivessem um grande risco de morrer, assim... Não que elas não tenham, sabe? Porque a gente nunca sabe, pá. Isso, a gente pode ficar doente e, infelizmente, não sobreviver. Mas está sujeito a todo mundo, né? Nós todos estamos sujeitos a isso, infelizmente. Mas é a grande realidade. Mas e se fosse o contrário, né? Se fosse uma doença que matasse muito e tal? Como é que esse mundo não estaria agora, hoje, nesse momento? Dia 29 de março, né? Com esse tanto de casos aí, 300 e tal mil casos, eu acho. Nem sei quantos mais. Parei até de olhar isso já. Né? Você pensa nisso, 300 e tal mil casos, 50%, 150 e tal mil, né? De pessoas de óbitos aí pro mundo todo. Imagina algo parecido com isso. É algo absurdo, entende? E são coisas que um dia podem acontecer, né? E nós devemos, né, nesse momento agora, ver o que para nós é realmente importante, né? A nossa vida com Deus, né? O nosso amor pelo nosso irmão, o que nós devemos fazer, não só porque nós passamos por isso, não é só por isso. Nós cristãos sempre temos que ter esse estilo de vida, né? Essa forma de viver, né? E isso que é importante, sabe? Que eu acho que é o que nós precisamos e que nós não fazemos, né? Eu falo pra vocês, mas tudo também serve muito pra mim, gente, né? Às vezes eu me entristeço comigo mesmo, falo, nossa, eu poderia ser tão melhor, né? Infelizmente eu, às vezes não movo, não faço nada, né? Pra que as coisas sejam um pouco melhor, mas infelizmente a vida é assim, a gente vai aprendendo com os nossos erros e que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ter tempo, né, de nos arrepender. Como os ninivitas tiveram, né, e se arrependeram. Que essa mensagem possa chegar ao seu coração, caso você queira me ouvir, né? Às vezes você não me conhece, mas você vai me conhecendo nos próximos vídeos aí. Eu gostaria de deixar um abraço para todos vocês, tá? Eu vou fazer uma oração aqui, tá bem? Senhor Jesus, neste momento coloco as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E peço a Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas melhores, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar o Senhor de todo o nosso coração em primeiro lugar, Senhor. Que assim nós possamos ser, Pai. Nos ajude, Senhor, pois é complicado às vezes sermos assim, Senhor. Somos humanos, somos falhos, Pai. Temos muitas dificuldades em nos relacionar, dificuldades em abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso, mas que nós possamos ajudar alguém, né?
com algo e não conseguimos, Senhor, por causa das nossas dificuldades interiores, por causa do nosso, como nós somos. Mas peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos melhores, Senhor, e a darmos o nosso melhor para o Senhor e para o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Amém, meu irmão. Às vezes tu não é crente, eu não estou aqui para falar de religião exatamente, né? Estou aqui para falar da Bíblia, tá certo? Mas se você quiser ouvir mais algumas coisas, eu não sei quando que eu vou postar outro vídeo, assim. Mas sempre quando eu puder, eu vou colocando um vídeo aqui. E nós vamos nos falando aí. Se quiser deixar alguns comentários, pode deixar comentários aí, e-mails, o que vocês quiserem. Eu respondo assim que possível, né? Esses dias estou em casa, então fica fácil responder, mas caso depois eu demore, eu vou tentar responder a todos que tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa, ou quiserem fazer um pedido, uma oração, qualquer coisa. Por favor, deixa aí, escreva qualquer coisa. Se você gostou, se não gostou, não tem problema, né? Pode colocar aí suas queixas, suas dúvidas e tudo.